A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Provérbios 28, versículo 13. O tema da nossa igreja esse ano, também o tema dos nossos encontros de casais. Teremos 9 encontros, né, Elaine? E os 9 encontros nós falaremos sobre perdão. Amém? Acho que nem precisávamos nem abrir a Bíblia, né? Só a parte B aí do versículo. Quem confessa, alcança. Aleluia. Podem se assentar, meus queridos. Para mim é um privilégio, nesta noite, estar aqui com vocês e, sobretudo, falarmos sobre esse tema tão importante, perdão. Esse é o tema nosso do ano todo. Todos os nossos encontros do BC, nós falaremos sobre perdão. A linguagem do perdão, ou as linguagens do perdão. Falaremos sobre a ordenança do Senhor sobre esse perdão. Falaremos sobre as implicações psicológicas da falta de perdão e assim por diante. Mas nessa noite eu quero meditar com vocês este texto, que é exatamente o texto que vai nortear todo esse ano sobre as nossas vidas. E esse texto traz para nós 3 premissas. Primeiro, confessar. Segundo, deixar. E terceiro, alcançar misericórdia. Mas, queridos, o perdão é uma ordenança bíblica. Eu quero já de antemão dizer para vocês, nós não perdoamos para nos sentirmos bem, não perdoamos porque nós somos bonzinhos, não perdoamos porque afinal de contas quero ter paz, não, nós perdoamos porque esta é uma ordem expressa na palavra de Deus. Como Deus nos perdoou, assim nós também devemos perdoar os nossos queridos irmãos. O propósito do perdão é a reconciliação, a pacificação e a restauração. É por isso que Deus nos mandou perdoar. É uma ordem. Perdoai-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Portanto, saiamos daqui nesta noite com esta convicção de que Deus nos ordena perdoar. E é óbvio, queridos, que não é uma tarefa fácil. Aliás, dizem alguns estudiosos que esta é uma das ordenanças bíblicas mais difícil de cumprir, porque implica alguns comportamentos, ou implica alguns sentimentos, ou implica mudança de mentalidade, que muitas vezes nós estamos tão arraigados a isso, tão presos a esses pressupostos, que é difícil deixarmos para cumprirmos a ordenança do Senhor. E esse texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, traz para nós, a parte B aí, traz para nós exatamente como o processo do perdão ocorre. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, o que é perdão? Nós temos essa palavra tanto bem elaborada no Antigo Testamento, quanto muito bem elaborada também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra perdoar aparece com esse significado, aparece 46 vezes. Como substantivo, aparece pelo menos uma vez. Como cobrir, ou seja, cobrir, passar por cima, aparece pelo menos 10 vezes. Como levantar, aparece 13 vezes. Portanto, o perdão desde o Antigo Testamento é uma premissa bíblica para todos nós. Mas no Novo Testamento ainda é mais evidente. 145 vezes aparece
aparece no Novo Testamento com o sentido de deixar ir, de liberar, de soltar. Aparece como remissão de pecado pelo menos 17 vezes. Aparece como ser gracioso 22 vezes. Portanto, perdão é algo extremamente exigido para aqueles que são cristãos, para aqueles que se propõem a servir a Jesus Cristo. Perdão deve fazer parte do nosso dia a dia, porque nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. A partir dessas premissas, então, é que é conceituado o perdão. A maioria dos comentaristas entendem que perdão é o ato de liberar o ofensor. Não pressupõe merecimento. Não devemos, então, estar disponível ou disposto a perdoar aquelas pessoas que, a nosso ver, merecem. Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 18, conta uma parábola que mostra claramente que nós fomos perdoados de uma dívida impagável, que nós de maneira nenhuma tínhamos condições de pagar, e Ele nos perdoou de forma total. Logo, nós, por termos sido perdoados de uma dívida impagável, devemos perdoar, ou devemos liberar perdão para os nossos queridos. Por quê? Porque toda a dívida que possamos ter uns com os outros é uma dívida passível de ser paga. Logo, a maior dívida foi a que Deus nos perdoou. O maior perdão foi o que nós recebemos de Deus. Portanto, perdão é o ato de liberar o ofensor. Perdão é não cobrar, nem reivindicar a ofensa recebida. Perdão é exercer misericórdia. Perdão é não fazer registro das mágoas, não deixar as mágoas ficar ruminando no nosso pensamento, ficar o tempo todo vindo e indo na nossa mente. Perdão é lembrar sem sentir dor. Perdão é a asepsia da alma, é nós nos libertarmos daqueles sentimentos acusadores, daqueles sentimentos que tendem a permanecer na nossa mente de tal maneira que nos adoece os ossos. O salmista Davi diz que enquanto ele escondeu o pecado dele, enquanto ele não confessou o que ele havia feito, ele sentia como que os seus ossos apodrecidos. Queridos, perdão então é liberar, é deixar ir, é não ficar revivendo ou rememorando a situação. Isso é perdão. Vamos entrar então para o nosso texto. O nosso texto então começa dizendo a condição do perdão: confessar. Essa é a condição do perdão. É encarar o pecado, encarar a falha, encarar o comportamento ofensivo de maneira aberta e honestamente, sem escondê-lo ou desculpá-lo. Sem escondê-lo ou desculpá-lo. Confessar pressupõe que eu adquiri consciência dos
meus atos. E ao adquirir consciência dos meus atos, percebi pela orientação da palavra de Deus que os meus atos não agradavam ou não agradaram a Deus. Logo, a minha consciência traz esse conteúdo para a consciência e eu então passo a ter percepção dos meus atos. E ao ter percepção dos meus atos, eu posso então cair de joelhos na presença de Deus e clamar por misericórdia. Mas, queridos, eu só posso clamar por misericórdia quando eu tenho consciência de que estou falha ou de que falhei. Até então eu não tenho essa percepção. Eu acho que eu estou certa. Eu acho que eu estou bem e que errado é sempre os outros e que o problema é sempre os outros. Portanto, confissão pressupõe consciência de pecado. A coisa mais difícil que existe é lidar com quem não tem percepção dos próprios comportamentos, às vezes abusivos, às vezes ofensivos, comportamentos pecaminosos, e a pessoa não tem concepção disso ou não tem percepção. É muito difícil de lidar. Os biógrafos de Martinho Lutero dizem que Lutero orou 11 anos pedindo que Deus desse a ele consciência de pecado. E ele diz assim: enquanto eu não tiver consciência de pecado, eu não caio diante de Deus, clamando por mudanças, clamando por misericórdia. Confissão, então, pressupõe que nós temos percepção dos nossos atos, percepção das nossas falhas, percepção daquilo que fazemos e que não agrada a Deus, ou seja, percepção de pecado. Como deve ser a nossa confissão? Martin Lloyd-Jones diz que nenhuma confissão pode ser genérica, ou possa ser inespecífica. E me parece que nós comumente costumamos confessar de maneira genérica: ó Deus, perdoe os meus pecados. Mas a verdade é que muitas vezes eu não tenho consciência do que eu havia feito ou do que eu fiz. Por isso, muitas vezes a correção do comportamento pecaminoso fica tão difícil, porque a verdade é que eu não tenho consciência dele. A ideia, meus queridos, é que nós possamos olhar, por exemplo, para o Salmo 73, o Salmo de Asaf, e olharmos ali como Asaf reconhece o seu pecado, como ele nomeia a sua transgressão, e ele diz que ele tinha inveja dos ímpios. Como nós precisamos, queridos, encarar os nossos atos, as nossas ofensas, os nossos comportamentos de forma objetiva, tendo condições de perceber quando erramos, tendo condições de perceber quando ofendemos, temos condições de perceber quando falhamos uns com os outros. Só quando eu tenho essa percepção é que eu consigo chegar para o meu marido e falar: querido, errei. Falei o que eu não devia, ou fiz o que eu não devia, ou me comportei de uma forma como eu não devia. Enquanto eu não tenho essa percepção, a minha confissão ela é genérica, a minha confissão ela não é objetiva, a minha confissão não é tomada de consciência. Então eu fico o tempo todo fazendo às vezes essa confissão genérica, sem que de verdade nenhum comportamento é mudado em minha vida. E isso é importante. John Stott diz: o que se requer não é uma confissão geral do pecado, mas uma confissão
particular. Deus, hoje eu falei com o meu filho, ou com a minha filha, ou com o meu marido, ou com determinada pessoa, de uma forma que eu sei que não foi agradável a ti. Por isso, Deus, eu te peço perdão. Por isso, marido, eu te peço perdão. Por isso, filho, eu te peço perdão. Por isso, filha, eu te peço perdão. Ou seja, toda confissão precisa passar pela consciência de pecado, pela consciência do erro. A segunda característica que nós temos aí no texto é a evidência do arrependimento. O texto diz: quem confessa e deixa. Deixar é a evidência, é a demonstração na prática de que houve um reconhecimento e de que houve mudança. Sem que haja mudanças, é impossível nós observarmos arrependimento. E no Novo Testamento nós temos pelo menos 3 palavras para descrever arrependimento. Nós temos, e eu coloquei aqui como exemplo só o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Somente nós temos metanoia, e significa mudança de mentalidade. Esta é a palavra usada em Mateus capítulo 3, versículo 2, quando diz: arrependam-se. Essa palavra é de João Batista: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. João Batista está dizendo: é preciso que vocês mudem a mentalidade. É preciso que a nossa mente seja transformada. Mas nós temos também em Mateus 21, 29, a palavra metanolomai, e significa mudança de coração. Jesus está contando uma parábola, e ele diz assim: considerai aquele pai que tem 2 filhos, e ele diz para um filho: vá trabalhar hoje no campo, e o filho diz: vou não. E ele diz para outro filho: vá trabalhar no campo, e o outro filho diz: eu vou. Só que o filho que diz eu vou, não vai. E o filho que diz não vou, o texto diz que ele se arrepende. Isso significa que ele muda a vontade dele. Arrependimento precisa mudar a nossa mente, precisa mudar a nossa vontade, precisa ser cognitivo e precisa ser emocional. Arrependimento também envolve mudança no curso da vida. A palavra metanoia está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzam, também são palavras de João Batista, produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, mudem a maneira de vocês se comportarem, produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, então, meus queridos, envolve mudança de mente, mudanças de emoção e mudança de comportamento. E é interessante, queridos, porque nós precisamos observar como ocorre o arrependimento. E os comentaristas dizem assim: para se afirmar que houve um genuíno arrependimento, é necessário que haja uma mudança nas 3 áreas da vida. Sabe por quê? Existem pessoas que têm muito conhecimento e sabem exatamente o que é errado e o que é certo, mas não conseguem aplicar isso na sua vida. Existem pessoas que têm até um comportamento moral exemplar, uma educação exemplar, mas não o faz orientado pela palavra de Deus, não o faz para glorificar o nome de Deus, e não o faz orientado pela palavra de Deus. Logo,
não é para a glória de Deus. Portanto, é alguém que faz ou que expressa um comportamento até exemplar, um comportamento moral até exemplar, mas não tem a transformação da mente. O verdadeiro arrependimento, queridos, ocorre na mente, ocorre nas emoções e ocorre no comportamento. Há uma mudança total, há uma mudança completa, há uma mudança cabal. Verdadeiramente, quem eu era não sou mais, como eu sentia não sinto mais, o que eu fazia não faço mais. Portanto, quem confessa e deixa, é preciso deixar. A evidência do arrependimento é a mudança de comportamento. Então nós precisamos ter isso. Mente, vontade e comportamento devem andar juntos. A maneira como eu penso influencia na maneira como eu sinto, e a maneira como eu sinto deve influenciar na maneira como eu conduzo a minha vida. Aquilo que eu creio, eu devo viver. Aquilo que eu entendo na minha mente deve ser aplicado à minha vida. Isso é o verdadeiro arrependimento. Mas o texto continua. O texto diz assim, que quem assim procede, ou seja, quem confessa e quem deixa, alcança algo extraordinário. Alcança misericórdia. Aleluia. E misericórdia, queridos, alcançar misericórdia é o resultado desse processo de confissão e de mudança. O resultado é alcançar misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Nós merecíamos a morte, mas Ele deu o Filho dele para morrer na cruz por nós. Nós merecíamos a perdição, mas Ele nos resgatou daquela condição. Nós merecíamos estar longe dEle por causa dos nossos delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios. Mas Ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos transformou, nos deu algo que nós não merecíamos. Pela graça dEle e pela misericórdia dEle, não nos dá aquilo que nós merecíamos. E a ideia é que Deus quita a nossa dívida. 1 João capítulo 1, versículo 9. Confessai os vossos pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificá-los de toda injustiça. Deus é fiel e justo, Deus é fiel. Por que Deus é fiel? Porque Ele prometeu lá na sua palavra, lá no Antigo Testamento, através do profeta, de que Ele perdoaria os nossos pecados e dos nossos pecados jamais se lembraria. Esses pecados serão jogados no mar do esquecimento. Aqueles pecados confessados através do arrependimento nunca mais será lançado na nossa conta. Por isso, Deus paga a nossa dívida. Ele também nos torna santo, Ele nos purifica. Só Deus pode fazer isso, ninguém mais pode, né, meus irmãos? Só Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Ele nos perdoa e nos reconcilia com Ele mesmo. Passamos não só a ter a paz com Deus, como também desfrutar a paz de Deus, que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, que a paz de
Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e guarda a nossa mente. Então, nós passamos a viver em comunhão com o Senhor. E a ideia então é quais áreas nós somos alcançados pela misericórdia dEle. A primeira área, queridos, espiritualmente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para não só perdoar os nossos pecados, mas para nos purificar de toda a injustiça. Ele nos declara justos e Ele restabelece a comunhão nossa com Ele, porque nós estávamos separados dEle por causa do pecado, mas a partir do perdão que Deus outorga a nós, a partir da justificação que Ele imputa a nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver e passamos a viver em comunhão com Ele. Mas também alcançamos misericórdia na área psicológica. Olha que maravilha. Olha o versículo 34 do capítulo 18 de Mateus, diz assim: e indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, ou aos verdurgos, até que lhe pagasse toda a dívida. Essa é a parábola que Jesus conta sobre o perdão. E a palavra verdurgo significa torturadores. Ele está dizendo: olha, enquanto não confessamos aquilo que tenhamos feito de mal contra as pessoas ou contra Deus, contra as pessoas e contra Deus, nossa alma não encontra paz, ela vai estar sempre sendo torturada. E é óbvio, meus irmãos, que a palavra aqui não é no literal, é simbólica, é aquele pensamento que está continuamente trazendo à memória aquela dor, é aquela mágoa que está sendo nutrida dia após dia no seu interior, é aquela tristeza que não desaparece por causa de algo que foi ou que aconteceu com você há 40 anos atrás. Não poucas vezes eu tenho ouvido pessoas se lamentarem, chorarem, carregarem uma tristeza de algo que já fazem 40 anos, 50 anos, 30 anos, mas não conseguiu se libertar. O torturador, o carrasco está ali continuamente martelando na mente dessa pessoa. Mas quando nós alcançamos misericórdia, somos também libertos nessa área. Que maravilha! Também nós podemos ter benefícios fisicamente. Tiago capítulo 5 versículo 16: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Olhem para Davi: enquanto eu me calei, os meus ossos estavam apodrecendo. Queridos, psicossomáticos existem, pessoas que carregam raiz de amargura nos seus corações, isso certamente reverberará no corpo. Que o Senhor nos dê graça, porque a palavra está dizendo que Deus nos alcança na sua misericórdia, também fisicamente. Mas a misericórdia do Senhor também nos alcança socialmente. Efésios 4:32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Paulo está dizendo: como Cristo nos perdoou, perdoemo-nos uns aos outros, porque a nossa relação deve ser uma relação de confiança, deve ser uma relação de comunhão, uma relação de respeito, uma relação de amor. Não pode haver relação de comunhão aonde o perdão não se apresenta. Não pode. Portanto, queridos, a misericórdia de Deus nos alcança
na área espiritual, na área psicológica, na área física e na área social. E todo o nosso ser é transformado, é alcançado pela misericórdia do Senhor. Eu quero aqui trazer algumas considerações finais para nós encerrarmos nessa noite. A primeira coisa, meus queridos, é que o perdão não pode ser raso. Não pode ser da boca para fora. A boca precisa confessar aquilo que está no coração. A boca precisa falar daquilo que anteriormente nós já entendemos. O perdão é difícil. Eu não anotei aqui, mas há um versículo em Lucas, que eu não estou lembrada a referência, que diz que é algo que só Deus pode operar em nós, ou seja, nos capacitar para o perdão. Portanto, o perdão é um milagre que Deus opera através de nós, porque nós mesmos, queridos, temos a tendência de exigir os nossos direitos, mas o perdão é liberar esse ofensor para ele seguir em frente. Não podemos nos contentar com uma cura superficial nos relacionamentos. Nós precisamos, queridos, entender que não pode haver o perdão de forma superficial. Precisa ser profundo, precisa ser do íntimo, do coração, das entranhas. Segundo, não podemos ignorar o poder da mágoa. Não podemos. Tem muita gente doente, tem muita gente triste, tem muita gente oprimida, deprimida, por causa da falta de perdão. Precisamos trazer essa cura para os nossos relacionamentos. Precisamos trazer tudo isso, para que possamos verdadeiramente desfrutar da misericórdia que Deus nos concede. Terceiro, precisamos perdoar, porque fomos perdoados, e perdoar como fomos perdoados. Então paremos um pouco e pensemos como foi que Deus nos perdoou, o que foi que Deus exigiu de nós. Sabemos que Ele nos perdoou por causa da graça dEle, não porque nós fizemos alguma coisa. Sabemos que Ele nos perdoou, não porque merecíamos, mas porque Ele é bom. Sabemos que Ele nos perdoou, pagou o preço, pagou a nossa dívida, escreveu o nosso nome no livro da vida, fez inúmeras coisas, obras maravilhosas, todas por intermédio da graça dEle. Portanto, que tenhamos também o nosso coração despreendido para isso. Devemos entender também, queridos, que o perdão é obra da graça de Deus em nós e através de nós. Coisa maravilhosa é que Deus me perdoa e me capacita, me habilita a perdoar pessoas. É dessa fonte da graça, ou seja, da fonte da graça de Deus, que emana a cura para os relacionamentos quebrados. Queridos, que Deus nos dê nessa noite a alegria da reconciliação. Que Deus nos dê o privilégio de aprender com Ele a perdoar os nossos ofensores. E que também tenhamos os nossos pecados e as nossas falhas perdoadas, porque disso depende a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar isso na nossa vida, de tal maneira que vivamos todos os dias a experiência do perdão, a experiência da confissão, a experiência do arrependimento e o desfrutar das misericórdias de Deus deve ser contínuo na nossa vida,
Porque todos os dias nós falhamos, mas se todos os dias nós clamarmos, todos os dias Deus está disposto a nos perdoar, Deus está disposto a recomeçar conosco. Eu vou dizer essa expressão, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse que nós devemos perdoar uns aos outros, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, portanto 490 vezes aí pelo menos por dia, se o Senhor nos capacita. É assim que devemos viver. Que o Espírito Santo fale aos corações. Pode passar, pastor, deixa eu passar para ele. Aleluia. Queridos, falamos sobre um tema bem difícil hoje. É o tema do nosso ano e será também os temas, já foi esse mês e será nos próximos meses o tema dos casais. Toda semana, todo mês, melhor dizendo, nós estaremos introduzindo um aspecto sobre o perdão. É uma necessidade. Perdão é uma necessidade da nossa alma para mantermos a nossa comunhão vertical e a nossa comunhão horizontal. Por isso, nessa noite eu quero perguntar: temos alguém aqui conosco que ainda não experimentou o grande milagre de receber o perdão do nosso Deus e ter paz com Ele, ter a sua vida reconectada com Deus? Temos alguém? Temos alguém aqui que tem no seu coração por algum tempo carregado mágoas, tristezas, angústias por falta de perdão, às vezes guardando mágoas ou angústias, inclusive de pessoas que já nem estão entre nós, mas que ainda continuam remoendo ou rememorando ou revisitando aquela dor, aquela angústia. Se você quiser receber uma oração nesta noite, se quiser ouvir de Deus a palavra mais linda que existe, eu te perdoo, esta é a noite oportuna. Tem alguém, querido, que quer ter um encontro com o Senhor, que quer experimentar na sua vida, no dia a dia, o perdão de Deus, que quer também ser habilitado por Deus para o exercício do perdão? Nós temos alguém? Aleluia, nós temos uma maravilhosa pessoa vindo ali. Aleluia. Que passo difícil. Mas alguém não quer sair daqui essa noite sem experimentar esse perdão que só Deus pode te dar. Amém? Amém. Está voltando para a igreja. Aleluia. Pastores, Dorca, quem que vai orar? Vem. Vamos colocar Aleluia. de pé, igreja. Vamos colocar de pé. Aleluia. Convido aqui uma irmã para acompanhar a irmã. Queridos, ainda temos oportunidade, mas alguém quer receber o perdão de Deus e receber uma oração para também ser capaz de perdoar como Cristo nos perdoou? Aleluia. Amém. Estenda suas mãos agora para cá. Pai eterno, poderoso, nós te louvamos por essas vidas, te louvamos pelo seu amor e misericórdia. Pedimos que o Senhor, que é libertador, o seu poder de transformar, venha agora perdoar, venha agora ao encontro, no profundo das almas que precisam. Essas que estão aqui à frente, essa irmã, esse irmão, e a todos que não vieram por alguma inconveniência ou por alguma questão, mas o Senhor encontre aonde estiver, que o Senhor alcance, que o Senhor transforme, e dando essa graça e vitória para poder caminhar contigo, para poder caminhar com a igreja, para poder caminhar com essa família de Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Mais uma pessoa aqui também, essa senhora, essa irmã, alguma irmã vem aqui com elas, vamos orar junto, que Deus possa abençoar. Continuemos orando, elas vieram aqui,
depois que iniciamos. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, renovar, restaurar, e essa aplicação da palavra seja no encontro, no mais profundo da alma dessa pessoa, dessas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa conceder graça e força para elas caminharem, restaurando, escrevendo os seus nomes no livro da vida, dando oportunidade de uma nova vida nos caminhos do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Mais uma pessoa, palmas para Jesus, né? Glória a Deus. Vamos orar. Ora aqui um irmão aí, ore com ele aqui. Pai, nós colocamos este jovem, essa pessoa que agora toma essa decisão na tua presença. Ó Deus, coloca o seu nome no livro da vida, restaura, transforma, quebra todas as cadeias, todas as prisões de todos aqui, e leva-nos a estar em paz e esperança na tua presença. Nós confiamos em ti e te agradecemos pelo seu amor e pela sua misericórdia.